Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Amados, eu sei que em meio às tribulações e turbulências, mas eu glorifico a Deus por esta igreja, glorifico a Deus por cada irmão que adentrou por essas portas, porque eu sei que Deus é bom e fiel e verdadeiro. Estamos aqui porque Ele quer nos conduzir nesta noite a estar na casa dele. Quando Moisés tirou o povo do deserto, tirou o povo da escravidão de Faraó, que caminhou com o povo do deserto, o povo murmurou de todos os jeitos, blasfemou contra Deus, adorou o bezerro de ouro, até que Jetro falou para Moisés para que ele dividisse o povo em tribo, porque pastorear não é fácil. Ser pastor de ovelhas não é uma coisa muito boa, porque nós temos que dar conta das nossas ovelhas para Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, as nossas vidas, no livro de Atos, capítulo 1. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado. Atos, capítulo 1. Atos está depois de João. Lucas, João, Atos, aleluia, louvado e exaltado é o nome de Deus Todo-Poderoso. Atos, capítulo 1, Lucas, João, depois Atos dos Apóstolos. Aleluia. Amém, igreja? Eu só no livro de Mateus, Lucas, João, depois Atos, que diz bem assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido lá em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhemos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E naqueles dias, pois, se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. A igreja pode se sentar, glorificando ao nome do Rei dos Reis. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Deus Todo-Poderoso. Lucas, amados, nós sabemos que ele não foi um discípulo de Jesus que caminhou com Jesus. Lucas, além dele ser médico formado em medicina, ele era um historiador. E ele, escrevendo o livro de Atos, ele vai interessar o livro de Atos e o livro de Lucas, no capítulo 1, a Teófilo. Ele vai falar do capítulo 1 de Lucas. Tendo, pois, muitos empreendidos por, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram,
segundo nos transmitimos mesmo que os presenciaram desde o princípio e foi o início da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Lucas, no capítulo 1, ele informa ao excelentíssimo Teófilo. A Bíblia ela não vai descrever detalhes acerca de quem era o Teófilo, mas grandes estudiosos falam que Teófilo ele era um homem de um grande poder eclesiástico, um homem que poderia ser até um governador. A Bíblia não descreve, mas os estudiosos chegam a esse fato, a este concreto pelo que Lucas fala, ó excelentíssimo. Quando tratamos de excelentíssimo, a pessoa pode ter um grau bem elevado, um juiz, um governador, um presidente. E eu creio que Lucas ele vai endereçar tanto o livro de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro interessado à igreja cristã, acerca de tudo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar na face da terra. Lucas, como historiador, então, que começou a pesquisar através dos apóstolos, através dos ministros de Jesus Cristo, através de todas as benfeitorias que Jesus Cristo vinha fazendo na face da terra e ensinando o povo o caminho que deveria andar. E Lucas ele escreve essa carta a Teófilo, então, contando tudo. Por que Lucas vai endereçar essa carta a Teófilo? Porque certamente Teófilo foi quem bancou financeiramente para que Lucas viesse publicar a sua carta, o seu livro endereçado a apóstolo. No capítulo 1 de Lucas, nós vemos que ele também cita o nome do excelentíssimo Teófilo. Se nós formos examinar as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo, além de curar, ele deu ensinamento, ele expulsou demônios, ele curou leprosos, ele ressuscitou pessoas, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras nos ensinam. Ele deu ensinamento para os seus discípulos, que ele escolheu. E eu creio que nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós estamos aqui porque ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, para que estivéssemos aqui na presença dele, invocando o nome dele, porque só o nome dele tem todo o poder, tem autoridade. E Lucas ele vai relatar para Teófilo acerca de tudo que Jesus fizera, de tudo que Lucas ouviu falar através do discípulo, de tudo que ele pesquisou a respeito de Jesus Cristo. Então ele agora passa todo o conhecimento para Teófilo acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Nós conhecemos Jesus Cristo por causa da Escritura Sagrada, que representa, que é a palavra de Deus. Ela é representante de Jesus Cristo aqui na terra, a palavra de Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos, amados, que Jesus Cristo, antes dele subir ao céu, ele fala para os seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém até que se cumprisse a promessa no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. O povo reuniu-se a orar. Aleluia. Eles oraram sem cessar, esperando ali que se cumprisse a palavra de Deus, que foi promessa de Jesus Cristo, que derramaria o Espírito Santo, que eles seriam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando se cumpriu a promessa, a Bíblia vai dizer que aonde eles estavam orando, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram
Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso no livro de Lucas. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de no livro de Marcos 16, 15, ele vai dizer, Marcos 16, 15, aleluia, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Deus, Ele deu autoridade, Ele deu poder aos discípulos. E a Bíblia vai dizer, os discípulos cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, vai dizer que até a sombra de Pedro curou pessoas enfermas. Porque Deus, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, quando Ele subiu aos céus, e se bebesse alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Se nós colocarmos as nossas mãos em pessoas enfermas, se nós tivermos fé com a autoridade de Deus Todo-Poderoso, essas pessoas serão curadas, porque o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. E Lucas, ele vai falar para Teófilo acerca de tudo isso que Jesus Cristo fez na face da terra. Jesus Cristo fez sinais, cura, prodígios, milagres. E antes dele padecer, porque a Bíblia vai dizer ainda no livro de Atos, que ele padeceu, ele sofreu todo tipo de injúria por causa dos nossos pecados. E a sua morte na cruz, Ele nos libertou da escravidão a qual nós vivíamos. Ele nos deu uma nova vida. E Ele, antes de morrer, Ele ainda vai falar para os seus discípulos: eis que por preparar-nos um lugar, não nos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Lucas faz Teófilo conhecer acerca de tudo isso que Jesus Cristo fez na face da terra e continua a fazer nos dias atuais em que nós vivemos. As promessas dele seguirão todos aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A Bíblia vai dizer, amados, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de transformar um monte daqui para lá. Então, amados, tudo aquilo que Jesus Cristo falou, através da sua palavra, através dos seus discípulos, vem se cumprindo dia após dia. Aleluia! Exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado é o Senhor que se faz presente neste lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, Ele foi recebido. Ele foi recebido por Deus lá em cima e se assentou à destra do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer ainda no livro de Atos que antes Ele subiu, mas depois Ele desceu e ficou 40 dias ainda com os discípulos, ensinando aos discípulos tudo aquilo que os discípulos deveriam fazer, tudo aquilo que os discípulos deveriam falar do Evangelho. Anunciar o Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos trouxe para a presença dEle, para sermos porta-voz e testemunha do Evangelho do Deus Todo-Poderoso.
Louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Amados, dá para imaginar como que é o reino de Deus. Dá para imaginar aquilo que Deus preparou para cada um daqueles que o aceitam, daqueles que realmente têm entregado a sua vida para Deus. Quando ele fala que vai preparar-nos um lugar, ele foi preparar uma morada eterna para os filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele foi preparar um lugar aonde que a Bíblia vai descrever que não há choro, não há pranto, não há fome, não há enfermidade, não há nada que nos faça derramar lágrimas, a não ser de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso, vendo a face do Senhor. Agora, olha que maravilha quando Jesus Cristo fala acerca do reino de Deus. Ele está falando acerca daquilo que o ouvido nunca ouviu, nem daquilo que os olhos nunca viram, que são as mansões celestiais. E o historiador Lucas, ele passa detalhe por detalhe, minuciosamente, para Teófilo, para que Teófilo venha tomar conhecimento acerca de Jesus Cristo de Nazaré. E o nome de Teófilo, pesquisando, eu encontrei que Teófilo significa ser amigo de Deus. Certamente, por ter esse nome, Teófilo, o significado de ser amigo de Deus, eu creio até que ele era um cristão. Ele pertencia a um grupo de pessoas que adoravam a Jesus Cristo de Nazaré. E sem ter muito conhecimento, então, ele pede a Lucas, historiador Lucas, para que Lucas endereçasse essa carta a ele a respeito de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez sobre a face da terra. Nós temos certeza e fé de que Jesus Cristo, ele fez todo tipo de milagre porque está escrito na Bíblia. É a nossa fé que faz enxergar as coisas que Jesus Cristo fez e continua fazendo. Isso nos fortalece mais e mais na presença dele, porque grandes coisas tem feito o Senhor pelas nossas vidas. Aleluia. Só o fato, amados, de estarmos aqui nesta noite já foi uma benfeitoria que Deus fez em nossas vidas. Nos dá o prazer, o privilégio de estar na casa dele, adorando a ele, invocando o nome dele, que é digno de toda adoração, que é digno de toda honra, é digno de todo louvor. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. E o que me chama a atenção, amada igreja, é que Jesus Cristo, quando ele morre, ele ressuscita. Ele já ressuscita com um corpo de glória. Ele já ressuscita como o próprio Deus, mas como o próprio Deus, ele se apresentou aos seus discípulos e caminhou por mais 40 dias com os seus discípulos. Os discípulos, quando ouviram Jesus Cristo falar da sua morte, eles ficaram tristes, ficaram atemorizados, porque não iam ter mais um mestre para encorajá-los, para fortalecê-los na caminhada. Eles se sentiram como se não tivesse mais aquela autoridade, aquele poder ao lado deles. E então eles começaram a ficar tristes, cabisbaixos, porque sentiram que não iam ter mais a presença do mestre ao lado deles. Mas aquele que padeceu, aquele que sofreu, aquele que morreu, ele ressuscitou e vivo está em nossos corações.
Aleluia. Foi para isso que Ele nos escolheu. Foi para isso que Ele nos fez discípulos. Foi para isso que Ele nos fez porta-voz do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo de Deus. A promessa que Deus fez para os seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles iam ser batizados com o Espírito Santo de Deus, que eles iam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em poucos dias, a promessa se cumpriu na vida dos discípulos de todas as 16 nações que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. 16 nações, não são 16 pessoas, são milhares de pessoas que estavam ali para ouvir a pregação no dia de Pentecoste. O dia em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne e sobre esta igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O batismo com água é para a remissão dos nossos pecados. No momento em que nós descemos a profundeza da água, ali morre o velho homem, morre os nossos pecados e nasce uma nova criatura. Uma nova criatura em Jesus Cristo de Nazaré. Eram estas coisas que Lucas estava falando para Teófilo. As coisas que Jesus Cristo fez e que Ele ensinou e que a cada dia nós estamos ensinando acerca do Evangelho de Deus. Era isso que Teófilo queria, para se apegar mais e mais na fé, para se apegar mais e mais em Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Lucas, ele pesquisou a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, com todos os discípulos, com todos os ministros da palavra de Deus. Ele saía pesquisando acerca de tudo que Jesus Cristo fizera e continua fazendo na face da terra, amados. O fato de Jesus Cristo ter curado, o fato de Jesus Cristo ter batizado com o Espírito Santo de Deus, é uma coisa muito significante para a nossa vida, para nos apegarmos na fé. Mas se nós analisarmos muito bem, a melhor coisa que Jesus Cristo preparou para cada um de nós é uma nova morada. É saber que um dia, amados, nós vamos partir daqui, mas com a certeza de guiar uma nova cidade, uma cidade santa, uma cidade onde o pecado não entra, entra o pecador arrependido, e é lá que um dia nós vamos morar com Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa esperança, e é a nossa fé que nos faz prevalecer, que nos faz estar na presença de Jesus Cristo de Nazaré, quer passando tribulação, quer passando dificuldade, quer passando aperto, quer não tendo o alimento no dia de hoje ou no dia de amanhã, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré, porque ela nunca morre. Aleluia. Esse é aquele que diz que a esperança morre. Não, a esperança, ela se mantém viva.
Teófilo. De certo, ele está falando: olha, Teófilo, Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que nos conduz à vida eterna, é aquele que foi preparar-nos um lugar, é aquele que lá só entra o arrependido, é aquele que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que entra no seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia e noite. Ele está falando para Teófilo: olha, Teófilo, Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz. Ele morreu por você, por mim, por toda a geração. Ele é aquele, Teófilo, que preparou o caminho para você e para todos aqueles que o querem. Caminhar com Jesus Cristo, amado, requer muito de nós. Porque eu sei que a carne muitas vezes não quer que estejamos na presença de Deus. Mas o jejum e a oração, ela mata a carne e nos enche do Espírito Santo de Deus. Nos enche da promessa de Deus. Nos dá esperança de nos mantermos firmes na presença do Deus Altíssimo. Eu creio que depois desta carta, endereçada a Teófilo, acerca de tudo que Jesus Cristo começou não só a fazer, mas a ensinar, Teófilo agora passa a ter conhecimento do que é certo e do que é errado, do caminho que se deve andar. Assim é nós cristãos em Cristo Jesus. Quando começarmos a ler as Escrituras Sagradas, nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Deus, Ele foi tão bom para cada um de nós, amados irmãos, que nos deu um livre arbítrio para fazermos das nossas vidas aquilo que bem quisermos e entendermos. Mas nós tomamos uma escolha certa, que foi aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ter certeza de que um dia estaremos na glória com Ele, em um corpo não pecador, mas em um corpo de glória, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Essas coisas que Lucas, desde o capítulo 1 de Lucas ao livro de Atos, ele interessa os seus livros, suas cartas a Teófilo, acerca de tudo, sem faltar uma vírgula, sem faltar um tiro acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro, né, quando eu morava em Ilhéus, ainda adolescente, os irmãos ver o que é o poder de Jesus Cristo e a fé de um cristão. Faleceu uma criança em uma casa de pessoas evangélicas. Dentro daquela casa levantou-se um clamor estrondoso, pessoas fervorosas na fé. E Jesus Cristo se compadeceu, porque a Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo.
Basta nós queremos. Basta nós termos fé. E nós vamos alcançar o milagre. E o milagre é concedido na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele não está morto. Ele continua vivo para fazer as coisas que ele fez no passado e as coisas do presente. Eu não sei, amado, como foi o dia de cada um que adentrou por essas portas. Não sei como que cada um que adentrou por aqui está. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou Talita, é o mesmo Deus que está aqui para nos curar de qualquer enfermidade. É o mesmo Deus que está aqui para nos tirar da prova. É o mesmo Deus que está aqui para abrir portas de emprego onde não há emprego. É o mesmo Deus que está aqui para nos manter firmes na presença dele.